Eu sabia que esse momento chegaria. Caro leitor, o que está prestes a ler é um mergulho em mim, uma travessia dolorosa que escancara a verdade. Que você sinta com a mente, com o corpo e com a alma. O vazio era intenso demais para respirar. Os pés dela tocavam uma espuma densa e invisível. Suas mãos não pareciam ser suas. Ela olhara em sua volta e nada era tudo, um tudo vazio. Alguém? Sua voz veio embargada com vulnerabilidade e medo e ecoou por todo o espaço. Seu coração parecia um tambor que a cada batida reverberava pelo corpo. Então ela correu. Correu como quem não quer olhar para trás. Correu com medo de virar e se deparar com um vazio, colocando um espelho à sua frente que a fizesse ver que também era ele. E ela teve tanto medo que o vazio respondeu: "Por que corres de mim?" Suas pernas pararam e seu vestido branco, que mais parecia uma manta de cetim, ali a fez brilhar. Ela não acreditava onde estava. Talvez fosse um pesadelo. Talvez se ela se batesse, se ajoelhasse ou se gritasse, talvez ela acordasse. Seus olhos eram tão perdidos em si que parecia um abismo refletindo. Eu não vou te machucar. Estou aqui porque você me chamou. E naquele instante, a voz veio do silêncio. Mas o silêncio é tão gentil que se torna inevitável não olhar de volta. E onde eu estou? Quem sou eu? Como eu te chamei? Sua confusão fazia sentido, tanto sentido que agora conversava com o vazio. Aqui você não tem nome. Aqui você só é. É o tudo que vê, tudo que sente, tudo que fala, tudo que ouve. E ao mesmo tempo, eu não existo só em você. Eu só posso estar louca. Sua voz novamente ecoa, mas reflete o desespero de tudo que está acontecendo. Reflete ela se tornando um só naquele lugar. Seus pés se erguem como se tivessem vida própria e começam a correr novamente. E o cheiro que ela deixa no ar é o mesmo que grita. Vê-la assim faz meu coração disparar, porque eu sei que ela precisará encontrar. Eu sei que ela precisará encontrar o vazio, mais cedo ou mais tarde. Vê-la assim me deixa sem ar, porque eu sei que o vazio tem mais peso do que ela pode suportar. Vê-la assim me faz sentir vontade de ajudá-la, mesmo que eu não tenha poder para tal feito. Ela grita e eu sinto. Ela chora, mas é meus olhos que lacrimejam. E eu quero gritar para ela me ouvir. Quero gritar para ela me ver. Meus pensamentos se afogam até vê-la parando de correr e só caindo de joelhos, com o peito rendido. Sua boca se abre levemente e parece que o que sairá de lá será sua rendição. Eu nunca mais vou sair daqui? O choro se torna iminente ao se ouvir através do eco. Você me chamou, lembra? Não com a voz, mas com o silêncio que doía como quem grita. Eu vim porque você estava pronta para me ver.
não com os olhos, mas com o corpo, que já sabia antes de entender. Eu sou o que existe quando tudo em você para de fugir. Sou o reflexo que aparece sem o espelho. Eu sou um pedaço da sua alma. O vazio estende a mão que não existe fisicamente, mas que se sente em cada folículo do corpo. E por que dói tanto? Sua voz sai como um sussurro infantil. Dói porque você havia se esquecido que também sou casa. Não fuja mais. É hora de você se lembrar. Em um piscar de olhos, ela está em uma espiral. O vazio que antes tinha densidade sobre seus pés, agora parecem com um chão que a impulsiona. Ela olha para o abismo circular que reflete de um eco, que parece tão intenso ao mesmo parece tão intenso ao que viver a meio segundo. Se é que diferente de antes, ela não parecia, só que diferente de antes, ela não parecia querer correr mais. Eu sou o início da sua travessia. O silêncio, que antes era só voz, agora tinha uma aparência. Como uma presença que dói, mas abraça com calma. Não tem como voltar. Não tem como acordar, porque você já está acordada. Você precisa pular. Ela não desvia o olho do abismo. Ela não desvia o olhar para o abismo à sua frente e seu peito começa a falhar. Eu não vou conseguir. Mas o vazio não responde e aquele silêncio diz mais do que qualquer palavra suportaria. Ela sente isso atravessar. Sabe que agora não existe o impossível. E se eu não conseguir ir até o final? Ela diz por fim. Você já é o final. A presença responde. Mas e se eu não gostar do que eu ver? E se eu me perder? As perguntas dela vêm atravessadas e com uma rapidez impressionante, mas que não exigem respostas. E naquele instante, nada se movia, nem as ideias, nem seu corpo, nem a presença. Era como se o tempo parasse para ela decidir. É abissal o pulo e o que ele representa. O medo é notório em sua respiração. Ela continua em silêncio, tanto para ele quanto para si. Mas naquele silêncio quente, que algo começa a escorrer. Uma decisão que não vinha em palavras. Não vinha do grito e muito menos com certeza. Escorreu um sim sem permissão. Como se o corpo soubesse antes da mente, antes do nome. Seus olhos se fecharam e sua respiração veio funda com o sentimento de que precisava ir, com ou sem medo. E naquele instante, o chão, mais firme que pedra, sobre o chão, mais firme que pedra, ela soube. Ia descer. Não para fugir, mas para ver. Seus pés se moveram e ela pareceu reconhecer o caminho, como quem volta para casa após anos. O vazio à sua frente já não era mais uma ameaça, e sim uma abertura. Era uma porta que se abre, pois o cheiro
Era uma porta que se abre, pois o cheiro de rosca guia o estômago até a cozinha. Ela era a criança que se deixava levar pelo vento. E uma última vez ela olhou para o vazio. Não buscava aprovação, nem garantias. Só buscava a verdade. E foi o que viu no reflexo, que não sentia nada. Até logo, a presença falou. Deu um passo. O chão cedeu, como se ansiasse por esse momento, e então caiu. Mas não como se afundasse. Caiu como quem mergulha no próprio sangue. Caiu como quem reconhece a própria origem. Ali, no meio da queda, ela escutou. Você está preparada para ver o que sempre foi? Esse é o primeiro capítulo do livro. Ainda não sei o nome. Tem algumas ideias. Tem o esqueleto do que isso aqui representa. E ele vai ser um mergulho no inconsciente. E a gente vai passar pelas camadas dele. Ela entrando no abismo. Em todo ele. Não vou dar muitos spoilers. Mas estou pensando, quero saber o que vocês acharam, do que vocês ouviram. Não sei se eu fico postando todos os capítulos aqui. Eu pensei, acho que seria legal. Esse texto tem inúmeras interpretações. Não sei mais o que falar. Acho que o vídeo fala por si. Me diz, o que vocês acharam? Ainda sinto um pouquinho... na verdade, esses últimos dias, desde o momento... Lembra que eu falei que eu queria escrever um livro, né? E aí eu já tinha pensado em algumas coisas que eu tinha vontade, só que nenhuma tinha feito meu olho brilhar. E aí teve um dia que eu fui andar de... Eu tava mal no dia e eu até escrevi um poeminha. Eu vou ler pra vocês, inclusive. Peraí que eu vou pegar. Eu escrevi bem assim. O que me atravessa é o que não sei nomear. Estou sentada com os pés na poltrona, a agenda na perna e com uma música que ecoa pelos fones. Parte minha quer dormir e não por sono. Na verdade, eu queria deitar porque meu corpo está leve nos movimentos e pesado em existir. O que isso significa? Eu quero só existir no mundo ou tem algo que não estou vendo? O que me atravessa? Meu centro esquentou ao pensar na pergunta. KKKK. Eu quero um tempo sozinha. Vou andar de patins e sentir a música. Olha o centro acendendo de novo. RS, RS. Bom, nesse dia aqui eu tava com essa sensação. Bem parecido, inclusive, o primeiro capítulo.
E aí eu fui andar de patins. Inclusive, eu até postei um vídeo aí no canal, eu conversando com o cachorro no dia. E eu não tava bem. Eu achei que se eu ficasse sozinha, se eu fosse andar de patins ia ser legal e aí eu ia ficar bem. E aí eu fui e eu não senti alívio. E aí eu vi esse cachorro lá e ele me fez companhia por um tempo e foi muito bom. Eu até pensei em gravar, porque eu falei, talvez se eu falar alguma coisa, se eu conversar comigo, talvez, sei lá, qualquer coisa melhore. E aí eu comecei a gravar e eu não queria. Eu realmente não queria. Eu tava me esforçando, mas aí eu falei, eu não vou fazer algo que eu não quero, que eu não sinto que eu deva fazer. E aí eu andei mais um pouco de patins, andei bastante lá no parque. E teve uma hora que eu caí. Se eu fosse reto, eu não sabia frear, e se eu fosse reto, ou eu ia bater nos carros ou na moto. Aí eu falei, cara, eu vou me jogar nessa terra. E aí, no que eu me joguei na terra, eu caí e doeu. E eu fiquei com vergonha, porque tinha gente do outro lado da rua. Aí eu fiquei sentada. Do jeito que eu caí, eu sentei, caí sentada, eu fiquei olhando assim e falei, cara, é isso. Hoje só não é um bom dia. Aí eu levantei com calma, me apoiei, o cachorro veio, o Mr. Pickles veio e ficou ali comigo. Aí eu fui pro carro e aí eu coloquei uma música e eu fiquei olhando os carros passarem e eles estavam alguns rápidos, outros devagar. Eu fiquei olhando as pessoas, fiquei ali, olhando o céu e aquele sentimento lá dentro ainda. Aí eu respirei e olhei de novo. Olhei de novo pra tudo. E aí eu falei, é isso. Tem dias que não vão ser bons. E tá tudo bem, faz parte. Aí eu falei, eu vou pra casa. Cheguei em casa, eu tomo um banho e tá tudo bem. E é isso, amanhã é um novo dia. Aí eu cheguei em casa, fui tomar um banho. E aí eu falei, eu tava terminando o banho, isso eu realmente não tava bem. Aí eu terminei de tomar o banho e falei, cara, eu vou ler. Hoje eu recebi uma indicação de um livro, porque eu tava falando que... Eu conversei com uma menina e eu falei que toda vez que eu sinto uma verdade, eu fico excitada. Não é que eu sinto uma verdade, é que tipo assim, algo em mim impulsa, vibra, como se o corpo soubesse primeiro o que eu preciso, é tipo isso. E aí eu falei que toda vez que isso acontece, eu sinto o centro, que seria a região da vulva, vibrar. Esquentar, na verdade, o que eu sinto. Aí eu tava conversando com a menina e ela falou pra eu ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, se eu não me engano, acho que é isso. E aí eu baixei o livro no Kindle e fui ler. Aí eu sentei aqui no sofá e falei, vou ler. E eu comecei a achar a leitura muito, muito complexa. Tipo assim, quando eu falo isso, é porque, tipo, de um parágrafo inteiro, é como se ela estivesse usando palavras muito difíceis e aumentasse a quantidade de palavras pra dizer uma pequena cena. E aí aquilo... Só que ela tava usando umas palavras que eu não conhecia. E eu falei, cara,
É 10 horas da noite. Hoje o dia não foi legal. Quero ler, quero ter esse tempo pra mim, mas não tô disposta a gastar tanto de mim pra conseguir entender esse livro. Falei, foda-se, não vou ler isso agora. Aí eu abri outro livro. Eu falei, vou ler um romance. Vou ler um romance. Aí eu abri um livro de romance e achei muito bobinho. É porque, tipo assim, tem uns livros que eu já queria ler, tem alguns que eu já li. Aí eu falei, vou abrir um que eu não terminei ainda e eu gosto muito. Porque assim, quando eu gosto muito de um livro, muito mesmo, às vezes eu paro de ler porque tá acabando e eu sei que eu não quero terminar a história ainda, principalmente quando tem continuação. Aí eu paro numa parte que não tá tão boa assim, que eu não tô tão curiosa e eu fico. Aí eu espero sair um outro livro e eu tava assim com um de romance. E aí, tanto que eu amei aquele livro, eu me senti dentro do universo. Eu deitava ali de fora na rede, eu imaginava que eu tinha um dragão gigante. Enfim, foco. Aí eu falei, vou ler esse livro, vou continuar. Eu adorava, eu sei a história, é uma leitura gostosa, eu me sinto viva lá dentro. Aí eu abri e eu não quis também. Aí eu falei, fudeu, né? Vou continuar o livro A Escolha de Sofia. Porque eu tinha me proposto a ler ele. Aí eu continuei a leitura. E tava muito gostoso. Muito gostoso. Nossa, que livro gostoso. Aí eu falei, cara... Eu fiquei assim, em silêncio. E eu falei, cara... E se eu escrevesse um romance filosófico dentro do inconsciente? Não tem muito o que falar, né? Aí eu falei, vou tentar. Aí eu comecei a montar o esqueleto dele. E aí só o esqueleto dele tem uns 10 partes ali, umas 10 páginas. E eu fui escrevendo tudo na mão, né? Deixa eu até mostrar pra vocês. Meus treinos tá tudo aqui, ó. Não posso bagunçar demais. Eu falei, Inclusive, esse é um outro ponto que me pega, viu? Porque depois, pra passar esse aqui a limpo... Ai, gente, desculpa. Assim, estou tendo o trabalho de escrever, passar limpo também. E eu vou precisar, porque tem umas palavras aqui, tanto que teve umas pausas que eu fiz, que eu falei assim... O que eu tava escrevendo aqui? O que eu quis dizer aqui? Porque eu tava escrevendo atravessado, né? Então tava muito rápida. Aí... Tava com o sentir escorrendo, por isso a escrita tava rápida. Meu corpo arrepiando inteirinho. Ó, meu gato. Se falar com ele, ele para. Bartinho! Acabei de ser refutada, porque eu falei e ele... mas parou agora. Enfim. E aí eu falei, por que não? E aí eu comecei a escrever. Aí eu escrevi o esqueleto. Aí eu fiquei pensando, gente... Será que eu não tô sendo muito... Subindo muito? Querendo subir muito o nível? Aí... E não. Foda-se, você escreve do jeito que você quiser, do seu jeito, não precisa agradar. Não precisa se preocupar com ortografia, nada, só escreve. Deixa fluir que nem você faz seu diário. Pronto. E aí eu comecei um pouquinho mais dura e aos poucos eu fui me soltando. E aí eu fui me soltando e eu me soltei tanto que no meio da escrita eu comecei a ficar com pena. Com pena? Eu comecei... Porque, tipo assim, pra eu escrever eu preciso incorporar o personagem, né? E aí eu
eu tava emprestando o meu sentir pra aquela personagem. E aí, na hora que eu vi o desespero dela, como ela tava lidando com aquele momento, inclusive, essa cena, ela é inspirada em uma parte minha. Então, que foi meu primeiro mergulho. E aí... eu falei, cara, eu comecei a sentir tudo de novo. E aí eu entrei na escrita, simplesmente. Eu escrevi a minha opinião, como Gabriele, aqui. E aí eu vou deixar. E vocês vão ver que eu vou conseguir encaixar. Isso aqui, vou contar pra vocês o que acontece. Meu sentir, ele é muito preciso. E eu sei, eu escrevi isso aqui e eu fiquei pensando, cara, como que eu vou encaixar isso? Porque só veio sentir e o racional nem conseguiu pensar, ele só escreveu. E aí, depois, enquanto eu estava escrevendo o restante, ao mesmo tempo eu estava refletindo sobre isso. Aí eu já sei como encaixar isso aqui e vai ser muito legal. E na verdade, eu acho que eu já tinha pensado isso antes e escrito com outras palavras. Bem diferente aqui no esqueleto. E aí, eu acho que só intensificou depois. É porque eu tinha pensado em uma outra coisa. Eu tinha pensado em outra coisa. E aí atravessou. Atravessou do meu jeito. E vai ser muito legal essa parte, que é no 7º capítulo. Bom, é isso, gente. Me contem o que vocês acharam de tudo. Estou aqui. E eu esqueci o seu nome, essa parte agora pra você, que está sempre comentando nos meus vídeos. O meu primeiro seguidor do YouTube que tá sempre comentando meus vídeos. Ele vê direto do YouTube e comenta, porque quem comenta geralmente é amigo meu, né? Então, ele é o primeiro. Você é o primeiro, eu estou falando pra você. E você me perguntou sobre o vídeo do sentir, né? Pra eu fazer um vídeo explicando o que é o sentir. Eu não consigo te explicar. Eu não consigo te explicar. Tipo assim, eu realmente, inclusive, durante quase uma semana, eu fiquei travada pensando o que eu falo. E eu até tive algumas conversas com algumas pessoas. Como que eu explico isso? Eu tentei escrever também. E sempre é uma resposta diferente. Mas eu vou tentar resumir pra você. O sentir seria... Deixa eu pensar. A nossa linguagem mais antiga que tem é a corporal. Porque antes da gente falar, antes da gente aprender, do ser humano em si mesmo, aprender a falar, ele sentia as coisas, tipo, instinto. A gente tinha instinto, muito instinto. E com o tempo aprimorou pela linguagem e pelos estímulos serem mais limitados. Espero que você me entenda, né? Eu vou explicar de 2 jeitos, tá? Esse agora e depois de um outro jeito, só sentindo, pra ver se algum dos 2 te atravessa. O modo mais racional e o modo mais sentido. Enfim, e aí, como a gente tem esse instinto do corpo, ele capta todas as informações do ambiente o tempo todo. E aí, ele é mais rápido que a sua lógica, então ele consegue te guiar com muito mais precisão do que a lógica. Só que, às vezes, ele sempre se manifesta por sentimentos, por sensações, seja sensações no corpo ou sensações internas, tipo vazio, silêncio, sabe aquele momento aquele dia que a gente tá só o silêncio, ou o dia que a gente coloca uma... Enfim, ele se manifesta por várias formas, e você tem que aprender a comunicar
aprender o que ela significa, o que é esse sentir, como que ele tá dizendo. Pra mim, o que funciona ele junta com... Ele precisa obrigatoriamente do racional, porque como ele vem travestido de várias outras coisas, às vezes quando ele vem a gente tende a bloquear. Então os dois eles precisam estar andando lado a lado. E o livro, inclusive, é uma das formas de explicar esse sentir. Tanto que é um livro que pede muito mais para você sentir as sensações do que a lógica. A lógica ela vem depois. Então é um livro que te atravessa sentindo para depois vir a lógica. E aí... Isso é o que eu consigo te explicar agora. Meu limite aqui. E sobre a parte emocional, sobre a parte do sentir, explicar o que é sentir. Às vezes é aquele pensamento de... Às vezes você tá com uma decisão pra tomar e você sente que tem a escolha que você queria e tem a escolha que parece a certa e a que você queria. E às vezes a que você queria, ela não faz muito sentido. E às vezes a lógica e ela dá um atrito de tipo... Cara, não toma essa decisão, você pode se machucar, pode acontecer isso e aquilo, não sei o quê. Então você escolhe ficar no confortável ao invés do verdadeiro. E o verdadeiro, ele dói às vezes. Então seria tipo isso. Seria quando você se olha com verdade e você consegue ouvir esse sentir. Eu, Gabriele, o sentir pra mim, ele também é a captação do corpo, a sensação do corpo. Por exemplo, quando eu sinto vazio, eu sinto como se eu fosse pesado, minha respiração ela fica pesada. Então eu sinto como se eu tivesse um peso, algo denso por dentro. E o vazio, essa sensação de vazio, ela sempre quer dizer alguma coisa pra gente, sabe? Ela vem porque ela quer te ensinar algo. Então, esse é um jeito de você entender o seu sentir. E como eu tenho o corpo muito sensível pra tudo, por exemplo, quando o ar tá muito gelado, eu quero tampar o nariz pra respirar quentinho, porque... Não porque machuca um pouco também, mas é porque é pesado demais aquele ar gelado, sabe? É muito pesado, não é legal, então eu não faço isso. Ou, por exemplo, água na boca. Eu não gosto de água gelada, de líquidos gelados demais, porque machuca e eu não gosto daquela sensação gelada. E não porque dói aqui o dente, mas lá, não, é muito gelado, chega a ser desconfortável. Então, ou, por exemplo, eu não gosto que me abracem demais. Eu sinto que eu tô presa, porque o meu corpo, ele gosta dessa liberdade. Tanto que em casa, gente, eu fico pelada quase o dia todo. Se eu tô em casa, eu tô pelada. Ou eu tô com uma roupa extremamente leve, porque eu não gosto de nada apertando o meu corpo. Nada. Até colar, brinco, eu fico super incomodada. Parece que aquele trem vai me prendendo assim, ó. E aí... Eu naturalmente sinto as coisas primeiro pra depois racionalizar. Sempre fui assim. Sempre, sempre, sempre. Só que agora eu estou conseguindo nomear isso melhor e entender quem eu sou e tudo mais. Enfim, aí já entra em outro método. Mas o ponto aqui é que... Nossa, esse vídeo vai ficar longo também, né? E meus podcasts. Aí, pra mim, por eu ser assim, quando eu lembro de alguma... Tipo, as minhas memórias, processar alguma memória minha, tem que vir o sentir primeiro, pra depois vir a memória em si.
É assim que eu lembro das coisas. Por exemplo, se eu vou te contar uma história, um filme que eu vi, eu vou te contar com as sensações que eu estava tendo naquele momento. É assim que eu sou. Por quê? Se você me perguntar, não sei. Sou assim, não sei. E aí, eu suponho que seja, mas não é assunto para esse momento agora. E aí eu lembro das coisas assim. Tanto que tem gente que prefere ouvir minhas histórias sobre alguma coisa, e quando vai ver a história original, fica meio triste porque criou muita expectativa com a minha fala. Mas é meu jeitinho, sabe? Tipo, por exemplo, comida, cara, eu frequentemente falo que é a melhor comida da minha vida. E eu não tô zoando quando eu digo isso. Pra mim sempre é muito bom. Não dá, são comidas diferentes. Mesmo sendo a mesma coisa, são dias diferentes, sensações diferentes. Eu amo sentir as coisas. Ou dançar com o vento. Dançar. Eu tô gostando muito de dançar, inclusive. Tô fazendo aula de dança. A aula de dança me ajuda a soltar mais o corpo. Mas eu já percebi que eu não sou boa pra seguir coreografia. Não é muito minha praia, não. Eu danço meio livre, meio solto. E, bom, é isso. E sentir, cada um vai ter um jeito. Tem pessoas que a gente... Por exemplo, tem pessoas que sentem demais. A gente vai pegar, por exemplo, a Clarice Lispector. É uma pessoa que sentiu demais e ela conseguiu nomear. A gente vai pegar vários... Eu esqueci o nome da menina, Wolf. Nossa, eu sou péssima com o nome, gente, desculpa. A gente vai pegar... Cara, eu não lembro. Não vou trazer exemplo não. Se vocês quiserem, vocês pensam aí. É isso, o vídeo é isso. Me falem o que vocês acharam do capítulo. Tudo isso eu falei porque eu ainda sinto medo, às vezes, de estar fazendo algo maior do que eu e comprando essa responsabilidade inteira. Aí, ao mesmo tempo, eu falei, vou fazer um romance de filosofia porque... Cara, porque... É romance eu tô livre pra falar o que eu quiser. Então, assim, ao longo do tempo, eu sei... Tipo, por exemplo, o final desse livro, ele não vai ser seu... eu não quero falar disso não, cansei já também de falar. É isso, gente. Vocês estão me vendo inteira aqui agora nesse vídeo de 37 minutos, enquanto eu estou brincando com isso aqui. É isso, tá vendo? Olha o tanto que eu me distraio com o sentir. Tipo, o negócio começou a chamar minha atenção, aí eu comecei a olhar, parei de racionalizar, e aí às vezes eu fico muito dispersa assim, sentindo as coisas. Porque eu não consigo chegar num lugar e olhar só uma coisa específica. Eu olho tudo, presto atenção em tudo, e eu não consigo... E o pior, pra piorar, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu não consigo ver que eu tô fazendo isso. Eu não consigo ver. E aí, estou conseguindo nomear, porque agora eu basicamente estou me vendo. E aí agora eu tô conseguindo nomear o que eu sou, me vendo. Porque eu não me via assim. Eu só comecei a olhar as coisas com... Eu sempre li um pouco as coisas com profundidade. Eu acho que essa é a palavra que mais é pra descrever isso. Só que eu não gosto dessa palavra, porque fica parecendo... Ai, ela é tão profunda, ela é tão intelectual. Não, gente. É só de ficar reparando nas coisas. De sentido. E aí eu sempre fui assim. Quando eu ficava interessada por algum assunto, cara, eu mergulhava naquilo. Nossa, eu mergulhava. Eu conseguia passar semanas assistindo o mesmo conteúdo. E aí eu sempre fui assim, só que no primeiro mergulho que eu tive dentro da minha cabeça foi quando eu comecei a mergulhar pra dentro de mim. Aí foi louco. Aí foi bem louco. Aí tá sendo bem louco. Bem louco. Eu não sei nem dizer não. Meu corpo arrepiando inteiro, tá vendo? É isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Me falem o que vocês acharam do capítulo. É isso. Beijo.